Olá a todos e a todas. Aqui é o professor Vinícius, iniciando mais uma das nossas videoaulas. Hoje, meus amigos e minhas amigas, nós vamos começar a investigar a parte interior da matéria, né? Já que nós havíamos feito um estudo relativo à matéria no seu contexto macroscópico, quer dizer, a matéria vista, de certa forma, pelo seu exterior. Nós não chegamos a penetrar no interior da matéria e investigar efetivamente do que essa matéria era formada. Nós apenas citamos, né, que se entende que a matéria é formada por uma unidade elementar chamada de átomo, mas nós não detalhamos a respeito dessa partícula aí denominada de átomo, né? Então, o que nós vamos abordar na aula de hoje é justamente as primeiras concepções a respeito do que a matéria era formada, já que o homem sempre foi um ser extremamente curioso e se dava conta de que havia acontecendo ao seu redor diversos fenômenos. E ele, então, começou a investigar esses fenômenos, buscando gerar as explicações para esses fatos. Então, uma das investigações que o homem fez foi procurar saber do que era formada tudo aquilo que estava ao seu redor. E nós já sabemos que foi dado o nome a tudo que estava ao seu redor como sendo a matéria. Então, do que era formada a matéria? Para responder do que a matéria é formada, nós vamos, então, partilhar com vocês, né, uma tela, uma apresentação que a gente montou, que versa justamente a respeito dessas ideias. Então, eu vou partilhar aqui essa tela, né, com vocês, para que nós possamos, então, tratar a nossa aula de hoje. Então, está aí, nossa disciplina Química 1, professor titular da disciplina Marcos Vinícius, mais conhecido como Vinícius, e o que é que nós vamos abordar? Átomo, e nós dividimos o estudo desse átomo, né, que se chama na química de atomista, de várias partes. Nós vamos fazer pelo menos duas partes para trabalhar essa noção de átomo. E a primeira dificuldade que você vai encontrar, que os cientistas também encontraram, na realidade é a dimensão do átomo, que é extremamente reduzida. É tão pequena que a gente não consegue ver. Então, a grande dificuldade para se avaliar, para se estudar, para se definir o que era um átomo, é a sua pequenez. É algo tão pequeno que foge aos nossos olhos, né? Nem usando, na realidade, um microscópio bastante potente, você vai conseguir enxergar esse átomo. Ora, o átomo é tão pequeno que se eu juntar, né, alguns átomos, eu formo moléculas. E a molécula ainda é tão pequena que eu não consigo enxergar. Então, o mundo microscópico da matéria é extremamente pequeno, extremamente reduzido, que nos trouxe, de certa forma, uma dificuldade para entendê-lo. Mas o homem, certamente com a sua capacidade de raciocínio, né, inventividade, conseguiu desvendar esse grande mistério e descobrir do que a matéria era formada. Então, a primeira concepção do que a matéria era formada, ela surgiu, na realidade, na antiga Grécia, né? Quando se percebeu, né, lá um grande filósofo descobriu ou lançou a ideia de que a matéria seria formada por 4 elementos: a água, a terra, o ar e o fogo. Posteriormente, essa ideia foi aprimorada por Aristóteles, né, e estabeleceu que essa matéria seria formada pela junção desses 4 elementos, né, mas, na realidade, esse contexto, essa concepção, efetivamente figurou no campo das ideias, né? Na realidade, o Aristóteles não chegou, né, a associar esses 4 elementos para formar qualquer que seja a matéria, mas era a ideia dele que a matéria seria formada por esses 4 elementos e que teria cada uma delas as 2 qualidades estabelecidas por ele, né? A água fria e úmida, né? O fogo quente e seco. Então, de modo que ele até afirmava que eu podia fazer a conversão de um tipo de matéria em outra, variando as qualidades, acrescentando ou reduzindo, né? Depois, na realidade, né, esse debate de ideias se configurou em 2 grandes escolas, né, de pensamento. A escola aristotélica, que era definida aí por Aristóteles e defendia a noção de que a matéria seria formada por esses 4 elementos, e a concepção atomista, né, criada por Leucipo e por Demócrito, que defendia a noção de que a matéria seria formada
por uma partícula, né, que de tão pequena seria indivisível. Só que o termo indivisível, a ideia da indivisibilidade na Grécia, se escrevia átomo. Então, ficou a noção de que a matéria seria formada por átomo e que o átomo seria uma partícula tão diminuta, de tão reduzido tamanho, que eu não podia mais dividir, porque era a ideia dos atomistas que se eu pegasse qualquer material e fosse fracionando em pedaços cada vez menores, eu ia chegar num ponto tão pequeno que eu não podia mais dividir. E essa parte indivisível foi o que eles chamaram de átomo. Então, para Leucipo e para Demócrito, ficou a noção de que o átomo seria, a matéria seria formada por átomos. E para os aristotélicos, a matéria seria formada por água, terra, ar e fogo. E como nós somos, né, seres extremamente concretos, né, precisamos muitas vezes ver, tocar, pegar para acreditar, era de se imaginar que a ideia dos 4 elementos tivesse, no início, prevalecido em relação à ideia dos atomistas, né? Mas depois essa ideia foi abandonada, né? E a partir de então ficou estabelecido ou acertado ou de certa forma entendido que a matéria seria formada a partir de átomos, né? E a gente já estudou anteriormente a evolução da química e viu que a química foi evoluindo, né? A partir do momento que a própria espécie humana ia também evoluindo, nós tivemos várias áreas, né? Vários períodos de evolução da química, né? A química lá no tempo primitivo, a alquimia, a iatroquímica, a química moderna. Então, essa ideia, né, essa prevalência da busca pelo elixir da longa vida e pela questão de você fazer a transmutação, que era a ideia da pedra filosofal, auxiliou muito na evolução da química, né? Principalmente também a chamada leis das reações químicas, né? Estabelecida por Lavoisier e estabelecida por Prost, né? Eu tenho várias leis das reações químicas, mas essas aí são as mais trabalhadas porque elas versam sobre as massas dos materiais, né? O Lavoisier estabeleceu que quando uma reação química acontecia, a massa se conservava, quer dizer, em outras palavras, ele dizia que a massa dos reagentes deveria ser igual à massa dos produtos, e o Prost estabeleceu de que quando uma substância pura se formava, os elementos, né, os átomos que participavam da formação delas, permaneciam, se ligavam, se combinavam em proporções fixas ou constantes, né? Então, essas leis, elas já eram conhecidas, né? Quando foi lançado a primeira teoria atômica. Então, a gente lançou esse fato, né? Lançou essa ideia das leis das reações para poder fortalecer a primeira teoria atômica que surgiu, que foi a teoria atômica do Dalton, né? Então, de uma forma mais ampla, a gente pode dizer que a lei de Lavoisier é a lei da conservação da matéria, né? Que a partir dela se ampliou e se criou aquele princípio, o princípio da conservação da matéria, que diz que eu não posso criar nem destruir a matéria, somente transformá-la. Então, o primeiro modelo, efetivamente, né, que surgiu para mostrar para a gente como era o átomo, eu falo mostrar porque, na realidade, a princípio eram modelos físicos. Como a gente não via como era o átomo, os vários cientistas tentaram interpretar como é que seria o átomo e criar efetivamente modelos físicos para mostrar, olha, o átomo parece-se com isso aqui, né? Era um modelo físico para que eu pudesse mostrar, por exemplo, no caso do Dalton, que era professor, pudesse mostrar para os alunos dele o que era um átomo, né? Na realidade. Então, esses modelos surgiram em função dessa perspectiva. Mas o Dalton não estabeleceu somente, né, o que era o átomo. Ele não só criou o átomo, ele criou, na realidade, uma hipótese atômica, ou uma teoria atômica, né? Que dizia mais ou menos, ou que tratava mais ou menos a noção do átomo em 5 contextos. Primeiro, ele dizia que toda a matéria é composta de partículas fundamentais chamadas de átomo, porque ele era um defensor das ideias atomistas. Então, ele definia, ele entendia, ele acreditava que toda a matéria seria formada a partir de átomos. Os átomos são permanentes, indivisíveis, não podem ser criados nem destruídos. Aqui entra aquela noção, né, da lâmina anterior, a ideia de que a concepção da lei de Lavoisier já havia sido trabalhada, já havia sido aceita, então pegou
a noção da lei de Lavoisier e aplicou na sua teoria atômica, também afirmando que eu não podia criar nem destruir o átomo. A gente podia, hoje nós sabemos que nós podemos transformar, né, uma matéria, um tipo de substância em outra, mas eu não posso destruir uma substância, eu posso somente fazer transformações a partir dela. E você sabe que essas transformações são fenômenos químicos chamados, no mundo da química, de reações químicas, ok? Todos os átomos de um certo elemento são idênticos em todas as suas propriedades, e átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Então, o que ele queria dizer é que, na realidade, não havia um só tipo de átomo. Havia vários tipos de átomos diferentes. E cada átomo diferente deveria ser possuidor, logicamente, como ele era um tipo de matéria, deveria ser possuidor de uma série de propriedades que iriam, de certo modo, identificá-lo. Então, eu não posso destruir o átomo, existem vários átomos de tipos diferentes, e cada tipo diferente de átomo é possuidor de uma série de propriedades diferentes, ok? E que elementos idênticos, átomos idênticos, formariam o que ele já trabalhava a ideia de elemento químico, né? Hoje nós sabemos que elementos químicos são conjuntos de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Mas nessa época não havia a ideia de número atômico, mas ele disse então que todos os átomos de um certo elemento químico deveriam ser idênticos. Então, um conjunto de átomos idênticos formariam a noção para o Dalton de um elemento químico. E era idêntico porque eles apresentavam as mesmas propriedades. Ele também definiu o que seria uma reação química, porque ele era um professor e ele precisava mostrar para os alunos dele como era que as transformações se davam. E foi justamente com essa intenção de mostrar para os alunos dele como era que as reações aconteciam, já que os materiais eram formados de pequenas partículas, ele então criou um modelo, né, para montar os materiais com essas diferentes partículas, com estes diferentes átomos, né? Então, para ele, para Dalton, as reações químicas consistiam em combinações, separações ou rearranjos de átomos. Então, é como se eu pegasse, por exemplo, os reagentes. Como é que se formavam os produtos? Porque os reagentes, eles tinham as suas estruturas quebradas, aí os átomos livres faziam novas combinações, novos rearranjos, como você queira chamar. E aí, com essa nova combinação, com esse novo rearranjo, aparecia então uma nova substância, que era, na realidade, os produtos, né? Os compostos são constituídos de átomos e elementos diferentes em proporções fixas. Então, aqui aparece também a segunda lei, né, que nós citamos lá na lâmina anterior, que os materiais, os compostos, quando são formados, eles são formados de elementos químicos diferentes, né, e esses elementos químicos diferentes se juntam em proporções constantes ou definidas, né? Aqui não havia ainda a noção de substância simples, né? Nem substância composta. Era materiais que seriam formados a partir da junção de átomos, né? Era como se não tivesse ainda a noção de que átomos iguais poderiam também se juntar para formar a substância simples. E aqui o modelo, né, de como era o átomo para Dalton, né? O átomo de Dalton está aqui representado como uma esfera, né? Uma esfera maciça, porque teria massa, homogênea, porque tem o mesmo aspecto sobre qualquer ângulo que você venha a examinar, indestrutível, porque eu não podia destruir a matéria, e indivisível, porque para ele eu não podia mais dividir o átomo. O átomo seria a menor porção da matéria. Então, esta seria a visão de Dalton a respeito do átomo. E essa concepção dele, né, também foi chamado, né, no decorrer da história, de modelo da bola de bilhar, porque a bola de bilhar seria a formatação mais próxima da gente de como é que seria o átomo para o Dalton, né? O átomo seria aquelas bolinhas que você coloca para jogar bilhar ou jogar sinuca, né, para colocar dentro das caçapas. Então, para o Dalton, o átomo seria semelhante a uma bolinha de bilhar, esférica, maciça, homogênea, indestrutível e indivisível.
Ok, meus amigos? Esse era o átomo do nosso amigo chamado aí de John Dalton, o Sir John Dalton, né, que depois ele foi propagado cavaleiro da rainha. Agora, como a gente falou, o homem sempre foi buscando novos conhecimentos, buscando desvendar novas informações referentes à matéria. E uma das descobertas foi que a matéria continha, de certa forma, cargas elétricas, né? E o Michel Faraday, ele foi um as, né, em estudar a eletricidade. A eletricidade, na realidade, era conhecida desde a Grécia Antiga, né? Não sei se vocês já ouviram falar num filósofo chamado Tales de Mileto, né? Ele era chamado Tales e morava na cidade de Mileto. Então, como ele era um Tales que se destacava, foi então agregado ao nome dele esse adjetivo, né? Adjetivo de lugar. Ele era o Tales da cidade de Mileto, né? Então, esse Tales de Mileto, ele descobriu que determinados materiais, né, podia, ao ser atritado, expressar a capacidade de atrair materiais leves, né? Essa atração de materiais já havia sido visto, mas no material natural, chamado de ímã, né? A magnetita. Daí vem o nome de magnetismo, né? Então, a magnetita já era conhecida também, um material que conseguia atrair, mas só conseguia atrair materiais metálicos, né? E alguns metais, não todos. E se percebeu que essa pedra, esse material, na realidade era uma resina, chamado de âmbar, né? E que em grego se escrevia electra. Quando essa electra era atritada, ela tinha a capacidade de atrair materiais leves. Então, essa atração era diferente da atração exercida pela magnetita. Então, não podia ser chamado de magnetismo. Então, foi dado a essa capacidade da electra, que era um âmbar, né, atrair pequenos materiais, foi dado o nome de eletricidade. Então, já se desconfiava, já se sabia que a matéria conservava dentro de si uma certa eletricidade. E esse nosso amigo Michel Faraday, ele lançou algumas leis, né, que explicavam o comportamento elétrico da matéria. Então, a partir daqui, né, de 1833, já se sabia que a matéria conservava uma certa eletricidade, né? Também já havia sido estabelecido, de certa forma, a concepção do que era um elemento químico, né? Um elemento químico é uma substância que consiste de uma única espécie de átomo. Não era um conceito nos moldes que nós temos hoje, mas era um conceito elementar do que seria um elemento químico. Está correto, Vinícius? Pode me perguntar. Ora, para esse contexto histórico, para esse momento da evolução do estudo da matéria, do interior da matéria, era louvável, era válido, né? Mas correto, a gente vai ver um outro conceito mais elaborado e mais atualizado, ok? Então, nós estamos mostrando aqui fatos que demonstram uma evolução do conhecimento do interior da matéria que vai nos levar a compreender o modelo a seguir que foi trabalhado por Thomson, né? Após o modelo de Dalton, foi o modelo de Thomson, que foi incluir naquela concepção de Dalton a presença de cargas elétricas. Mas para ele chegar a essa concepção, algumas informações foram sendo trabalhadas, né? Então, o Svante Arrhenius, né, que é um químico extremamente conceituado e famoso, né? Ele lançou um conceito de ácido, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele também trabalhou muito com a eletrólise, né, que já havia sido aí discutido pelas leis de Faraday. Então, ele descobriu que havia determinados materiais que, quando eram jogados em água, em fazia-se com uma solução aquosa, alguns materiais formavam soluções que conduziam a eletricidade, que ele chamou de solução eletrolítica. E havia materiais que, quando ele dissolvia em água, elas não conduziam a eletricidade, e era chamada, então, solução eletrolítica. E ele montou um experimento, né, bastante simples para ver se a solução conduzia ou não a eletricidade. Por exemplo, na prática, se eu dissolver açúcar em água, a água não consegue quebrar o açúcar, ele apenas consegue dissolvê-lo. Quando eu falo quebrar, é quebrar algumas ligações químicas que aconteceram no material para formá-lo. Então, a água não consegue quebrar o açúcar, ele apenas dissolve as suas estruturas.
aí eu não consigo ter condução de eletricidade. Mas se eu pegar o sal, que é o NaCl, que é um material de natureza iônica, você vai aprender depois, se eu jogar em água, a água consegue separar o cátion do ânion. Então, vai aparecer no meio aquoso, na solução aquosa, vários cátions e vários ânions, que são íons positivos e íons negativos. E esses cátions e ânions conseguem circular pela água, fazendo com que essa lâmpadazinha aqui, ó, acenda, né? Que era o que detalhava para o Arrhenius que o material conseguia conduzir a eletricidade. Então, foi descoberto que a matéria possuía no seu interior alguma espécie de eletricidade, né? Que apresentavam hoje em dia, como a gente fala, cargas elétricas, né? E o Arrhenius deu o nome a essas cargas, né? Que hoje nós chamamos, né, de íons, ok? Então, essas estruturas que apresentavam cargas, que se deslocavam no interior da solução que ele gerava, Arrhenius deu o nome de íons para essa espécie. E hoje nós sabemos que íons nada mais são do que átomos carregados de eletricidade. Então, na busca de investigar a matéria, montou-se, né, uma experimentação. O alemão Heinrich Geissler, né, ele colocou um gás no interior de uma ampola de vidro, né? Essa ampola de vidro já havia sido trabalhado por outro cientista chamado de Crookes, né? Era uma ampola chamada ampola de Crookes. E esse gás ele foi colocado a uma baixa pressão, né? E quando foi submetido, né, a uma corrente elétrica, se percebeu, né, a formação de uma luz esverdeada, como aqui está aparecendo, ó, no interior desse tubo. Essa luz saía do cátodo, que era o polo negativo, para o ânodo, que era o polo positivo. Então, ela se deslocava ao longo do interior dessa ampola de vidro oca, que foi colocado dentro dela um gás a baixa pressão, e quando era submetido a uma corrente elétrica, aparecia um feixe luminoso saindo do cátodo, que é o polo negativo, para o ânodo, né, que era o polo positivo. E é aqui começa a aparecer a ideia, né, da descoberta das cargas elétricas presentes dentro da matéria, né? Esse feixe de carga elétrica que está saindo do cátodo em direção ao ânodo, do polo negativo para o polo positivo, foi um raio chamado de raios catódicos, né? Que o cientista William Crookes, né, como a gente já havia citado, no seu aparelho chamado ampola de Crookes, definiu alguns comportamentos desses raios, chamados de raios catódicos, posteriormente definido como sendo os elétrons. Então, aqui está narrado a descoberta dos elétrons. Os raios catódicos, na realidade, eram feixes de cargas negativas que saíam do cátodo em direção ao ânodo e constituíam-se de várias cargas negativas. E as cargas negativas, posteriormente, Goldstein chamou de elétrons, né? Então, você tem aí algumas características dos raios catódicos, né? A sua trajetória retilínea, né? Ok? Passando aqui num determinado anteparo, produz uma sombra, né, desse anteparo, ok? Traduzindo para a gente que ele tem uma trajetória perpendicular ao cátodo, né? Ele sai aqui numa trajetória perpendicular e tem uma trajetória retilínea, né? Ela não consegue desviar-se. Retilínea quer dizer, não consegue desviar do obstáculo. Se ela desviasse do anteparo, né? Se não projetasse uma luz, né? Uma sombra desse anteparo, se ele desviasse e aparecesse do outro lado, ele não tinha uma trajetória retilínea, seria uma trajetória curvilínea, né? Os raios catódicos têm massa, né? Foi comprovado porque se colocou aqui uma espécie de catavento, né, no interior dos raios, da ampola de Crookes, e quando o raio catódico passou, ele foi deslocando essa carretilha, essa espécie de
catavento, comprovando que os raios catódicos têm massa. Outra constatação é de que essas cargas que constituem o raio catódico, eles têm carga negativa. Como é que se comprovou isso? Ora, colocou próximo à ampola de Crookes, né, placas com carga positiva e placas com cargas negativas. E fez o raio catódico se projetar no interior da ampola. Quando ele foi passando próximo às placas, eles foram atraídos pela placa positiva. Ora, as partículas, para serem atraídas por carga positiva, elas devem ter cargas opostas a ela. Já se sabia dos estudos de Faraday, né? Aquelas famosas leis de atração e repulsão entre as cargas elétricas. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, se esse feixe era atraído pela placa com carga positiva, é porque ele deveria ser constituído com cargas elétricas contrárias a elas, né? E quais as cargas elétricas contrárias a elas, Vinícius? Eram as cargas negativas. Então, os raios catódicos têm uma trajetória retilínea, são perpendiculares aos cátodos, né? Os raios catódicos têm massa e os raios catódicos têm cargas elétricas negativas. E foi essa dedução da carga elétrica negativa, né, que deu surgimento, na realidade, aos elétrons, ok? Da mesma forma que tem os raios catódicos, tem também, né, uma série de raios que são chamados raios canais, né? Os raios catódicos eram os elétrons e os raios canais, na realidade, se constituíram nos prótons, né? Então, aqui foi o que eu estou narrando para vocês, é justamente a descoberta das partículas subatômicas, né? Então, dentro do átomo, dentro da matéria, tinha partículas com cargas positivas e partículas com cargas negativas. As cargas negativas eram as que constituíam os primeiros raios que foram descobertos, que eram os raios catódicos, né? Depois se descobriu também uma série de raios saindo do ânodo, né, e indo em direção ao cátodo. Ora, para sair do ânodo e ir para o cátodo, esses raios deveriam ter um comportamento oposto aos raios catódicos, né? Então, os raios canais, eles têm uma carga elétrica oposta à carga elétrica dos raios catódicos. Então, os raios canais eram os prótons, os raios catódicos eram os elétrons. Aqui nós estamos descobrindo, na realidade, as subpartículas do átomo. A que tinha carga positiva e a que tinha carga negativa. Tudo para que nós possamos caminhar para deduzir o modelo atômico do Thomson, né? O modelo atômico do Thomson é um modelo atômico melhorado do de Dalton. Melhorado por quê, Vinícius? Porque ele incrementou, ou ele acrescentou, ou ele sugeriu mais informações pertinentes ao átomo, ok? Thomson, associado a Rutherford, foram responsáveis por descobrir uma relação muito importante, né, do elétron, que é a relação carga-massa, né, que eles encontraram que era uma relação constante. Isso aí serviu para desvendar muitas informações referentes ao elétron. Ok, meus amigos? E está aqui a relação carga-massa do elétron. Foi calculado, foi determinado experimentalmente, que é 1,76 vezes 10 à oitava coulomb por gramas a menos 1. Né? Quer dizer, é a relação de carga sobre massa. Quando eu escrevo grama menos 1, é como se fosse coulomb sobre grama. Quer dizer, carga, massa do elétron. Quanto é que vale essa relação, Vinícius? 1,76 vezes 10 à oitava coulomb por gramas, ok? E coulomb, na realidade, é uma unidade de carga elétrica, medida no SI. O que é o SI, Vinícius? É o Sistema Internacional. Aqui, só para ilustrar a experimentação que foi montado, né, por Rutherford e Thomson para deduzir a relação de carga-massa do elétron. Aqui eu coloquei essa informação mais por uma questão de ilustrar a evolução dos conceitos referentes ao átomo. Ninguém vai cobrar essa determinação da relação carga-massa, mas é uma informação interessante que você saiba que exista, porque se algum dia na vida você retornar
e ouvir essa expressão, a relação carga-massa do elétron, saiba que foi um ponto primordial para continuar na evolução dos chamados modelos atômicos. Ok, meus amigos? Então, a partir daí, o que é que a gente pode concluir, né? Que as cargas negativas, né, estavam presentes em todo e qualquer tipo de matéria e que Thomson, né, deu o nome a eles de elétrons. Goldstein descobriu as cargas elétricas, né, e o pai, quem produziu o nome dessas cargas elétricas foi o Thomson, que deu o nome de elétrons. Posteriormente, né, foi dado o nome aos canais de prótons, como a gente já havia citado. Então, no átomo você tem os elétrons e agora tem também os prótons. Mas onde eles ficam? Até aí ninguém sabia onde é que estavam os prótons e onde é que estavam os elétrons, né? Sabia que eles estavam presentes na matéria. Todo átomo era constituído de prótons e elétrons. Talvez você esteja aí sentindo falta de um outro termo, que são os nêutrons, mas até aqui não se conhecia os nêutrons, né? Se determinou a existência de cargas positivas, que eram os prótons, cargas negativas, que eram os elétrons. Um outro diferencial também, que auxiliou demais os químicos, né, foi a descoberta por Becquerel, Rutherford, Curie e Villard, né, a existência de radiações, né, materiais que de forma natural conseguiam emitir determinados raios. E esses raios tinham certos poderes de penetração, ok? E esses raios, né, que foram primeiro percebidos por Becquerel, né, no rádio, era uma atividade que o rádio tinha. Então, essa atividade especial vista por Becquerel no rádio suscitou o nome de uma área da química chamada de radioatividade, porque se imaginava até então que só o rádio seria capaz de emitir essas radiações. Depois, o casal Curie, né, o Pierre e a Marie Curie, descobriram que não, que outros materiais também eram capazes de emitir essas radiações. Mas nós temos aí 3 grandes grupos de radiações, né? As radiações do tipo alfa, do tipo beta e do tipo gama. E nós aí caracterizamos algumas delas, né? A partícula alfa era uma partícula carregada positivamente, formada por 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula beta era uma partícula carregada negativamente, semelhante aos elétrons, quer dizer, com uma massa quase que desprezível. E, por fim, a partícula gama não tinha carga elétrica e não apresentava massa. Era como se elas fossem ondas eletromagnéticas, né? O professor de física vai explicar a vocês mais tarde o que vem a ser uma onda eletromagnética. Então, essas caracterizações desses 3 tipos de partículas já haviam sido feitas, né? Então, os químicos começaram a lançar mão dessas novidades tecnológicas que foram surgindo e tentaram, então, detalhar de forma mais precisa as ideias referentes ao átomo. E aí, então, surgiu, né, em 1904, a teoria sobre a estrutura atômica na visão de Thomson, né? Então, quando a gente fala na visão de Thomson, é porque, na realidade, se refere à interpretação dele de como é que seria o átomo. O átomo de Dalton seria uma interpretação dele de como seria o átomo, né? Essa interpretação correspondia com a verdade? Hoje, não, né? Mas naquela época era uma verdade para aquele químico, né? Nenhuma verdade é absoluta, mas ela precisa conter alguns fundamentos que a tornem crível, né? Então, as ideias do átomo de Dalton, as ideias do átomo de Thomson, elas foram, com o tempo, sendo melhoradas. Mas, em cada momento histórico aquela verdade era aceita como sendo uma verdade que trazia uma certa coerência. Então, para o modelo de Dalton, ele não citou a existência de cargas elétricas. Por quê? Porque, simplesmente, elas não eram ainda efetivamente conhecidas. Mas, a partir do momento que elas passaram a ser conhecidas, se incorporou o conceito da existência de carga positiva e de carga negativa referente ao átomo. Daí surgiu
o modelo atômico do Thomson, depois de todas essas descobertas que a gente mostrou para vocês aí, né, num momento aí cronológico de descoberta, de se lançar novas ideias. O Thomson, então, associou essas ideias novas, né, e estabeleceu que o átomo seria efetivamente uma esfera, só que seria uma esfera positiva, que seria recheada de elétrons, né, de partículas negativas. Elas estariam dispersas por sobre a massa, mas você não teria a capacidade de dizer onde é que estava cada uma das cargas negativas. Daí se associar o modelo de Thomson ao que se chama de modelo do pudim de passas, porque na realidade era muito parecido com um pudim de passas. Quando você faz um pudim de passas, você faz uma massa e enche de passas dentro. Mas depois que a massa fica sólida, você já não sabe mais dizer onde é que está cada uma das passas que você colocou. Você pode até ver as que estão pela superfície, mas você não consegue enxergar aquelas que estão no interior daquela massa. Agora, mesmo não sabendo onde é que estavam todas as partículas, tinha-se uma ideia intuitiva de que a matéria seria eletricamente neutra. A massa positiva seria equivalente às partículas negativas. E já traz aqui uma noção de que, certamente, a parte positiva do átomo deveria ser maior do que a parte negativa, senão não se teria citado a existência de partículas negativas e de massa positiva. Então, a partícula negativa incrustada na massa positiva suscita na gente a noção de que a parte positiva era maior que a parte negativa do átomo. Tá? Então, está aí uma ilustração do chamado modelo do pudim de passas, ok? Que representou uma evolução ao modelo de Dalton, porque melhorou, trouxe mais informações referentes ao átomo. Mas aqui, até então, já se discutia-se a ideia de que o átomo poderia ser dividido por conta da existência das partículas subatômicas, mas permanecia ainda a noção de átomo, né? Aquela ideia de que seriam partículas, de certa forma, indivisível, mesmo já tendo aquela desconfiança de que a matéria formada de átomos não traduziria uma concepção fechada. Eu poderia ainda melhorar mais o conceitual do que seria o átomo. E foi o que aconteceu, né? A partir da descoberta da radioatividade, né, o Rutherford resolveu fazer uma experimentação chamada experiência de Rutherford para ver, né, o que acontecia quando uma lâmina de ouro fosse atravessada por partículas de natureza alfa. Veja que ele usou a alfa, não usou a beta, nem usou a gama. Usou a alfa porque, de acordo com o que nós vimos em lâminas passadas, a alfa era uma partícula que tinha carga positiva e uma certa massa, porque era formada de prótons e 2 nêutrons. A descoberta desses prótons e nêutrons, na realidade, não aconteceu neste momento temporal, mas já se sabia que ela tinha uma certa massa. Okay? E o Rutherford, então, pegou e bombardeou uma lâmina de ouro, né? Uma fina lâmina de ouro, foi colocado aqui no interior de um anteparo, né? Tem aqui uma superfície onde ele jogou uma substância fosforescente chamada sulfeto de zinco, né? De modo que qualquer partícula que batesse nela produziria um ponto de luz, como nessa experimentação aqui, ó, uma tela fluorescente, porque cada partícula alfa que batesse nela, embora você não enxergando a partícula alfa, ou beta, ou gama, ela iria produzir um efeito luminoso. Então, eu sabia que alguma coisa estava se chocando lá naquele anteparo. Ok? Então, Rutherford pegou, né, uma caixa de chumbo com saída, com orifício, e aqui dentro colocou um polônio, que é um material, um elemento químico radioativo. E o polônio tinha capacidade de emitir partículas alfa. E as partículas alfas, então, foram direcionadas, né,
canalizadas para bater na lâmina de ouro. E aí, ao bater na lâmina de ouro, Rutherford percebeu que uma quantidade muito grande de partículas alfas conseguiram atravessar a lâmina de ouro. Aí você pode me perguntar, mas Vinícius, como é que ele percebeu isso? Porque cada partícula alfa que batia no anteparo produzia um ponto de luz. Então, logo atrás da lâmina de ouro, produziu-se uma quantidade muito grande de pontos luminosos, levando Rutherford a concluir que elas passaram pela lâmina de ouro com muita facilidade. Mas ele percebeu também que algumas partículas alfas, ao passarem pela lâmina de ouro, sofriam uma espécie de desvio na sua trajetória. Ao invés de terem caminhado para a parte logo atrás da lâmina de ouro, elas se projetaram para um ponto diferente, levando à ideia de que elas foram desviadas por alguma coisa. Outras até não conseguiram atravessar. Elas foram até a lâmina de ouro e voltaram. Como é que ele viu isso, Vinícius? Porque à frente também da lâmina de ouro apareceram uma quantidade pequena de partículas alfa. Então, o que eu estou contando aqui, está nesse desenho representado. Uma grande quantidade de partícula alfa passando pela lâmina de ouro. Algumas partículas alfas sendo desviadas e outras sendo repelidas, ok? Então, dessas observações, Rutherford tirou algumas conclusões, né? Primeiro, que na realidade o átomo era um grande vazio. Por que ele concluiu isso, Vinícius? Que no átomo existia grandes vazios por conta de uma quantidade muito grande de partículas alfas terem aparecido logo atrás da lâmina de ouro. Uma grande quantidade de pontos luminosos terem se formados logo atrás da lâmina de ouro suscitava a ideia de que uma grande quantidade de partículas alfas haviam atravessado a lâmina de ouro. Quer dizer, na realidade, tinha havido uma grande facilidade, embora a lâmina de ouro fosse um sólido, né, os seus átomos estivessem muito próximos dos outros, mas a lâmina de ouro foi facilmente atravessada pelas partículas alfas, né? Outras partículas alfas foram repelidas pela lâmina de ouro. Quer dizer, como a partícula alfa era positiva, ela deve ter encontrado de forma frontal alguém com carga igual a ela. E aí, Rutherford conseguiu ter uma noção de onde é que estava efetivamente a carga positiva dentro da matéria, né? Então, essa carga positiva produziu dois efeitos na partícula alfa. Um efeito de desvio, aquelas que passavam próximo do núcleo tinham sua trajetória desviada, e aquelas que encontravam o núcleo frente a frente tinham a sua trajetória interrompida, voltavam na direção oposta. E aí apareceram, então, esses vários pontos à frente da lâmina de ouro, e alguns pontos à frente da lâmina de ouro, desculpem, e os vários pontos logo atrás da lâmina de ouro. Alguns na parte central, outros na parte mais periférica do anteparo, ok? E aí, Rutherford, então, estabeleceu um outro conceito, né? Diferente do conceito anterior. Já não entendia mais o átomo como algo indivisível. Na realidade, o átomo agora seria visto de uma forma diferente. Um sistema formado por duas partes. Uma parte central, maciça e positiva, que ele deu o nome de núcleo. E uma região ao redor desse núcleo, bastante vazia, com predominância de carga negativa, que ele deu o nome de eletrosfera, onde na eletrosfera havia uma presença dos elétrons. Então, o núcleo passou a ser, o átomo passou a ser visto agora como um sistema dividido em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, há a presença de prótons, né?
para o Rutherford, só havia os prótons, embora ele desconfiasse que deveria ter outras partículas para que pudesse manter, na realidade, o núcleo coeso, né? O núcleo tinha os prótons, que eram cargas positivas. Essa concentração de cargas positivas, se esperava que elas se dispersassem. Por que é que os núcleos dos átomos não explodem? Eles ficam todos coesos. Então, deveria ter outras coisas que provocassem essa estabilização do núcleo. E essas outras coisas eram presenças de outras partículas no interior do núcleo e uma força que mantinha os núcleos condensados, né? Uma força nuclear, ok? Que mantinha o núcleo coeso, ok? Depois, em 1932, o Chadwick, que era um aluno de Rutherford, descobriu aí a presença dos nêutrons e foi incorporado, então, no modelo de Rutherford, a presença do nêutron dentro do núcleo dos átomos, ok? Então, a região central, chamada de núcleo, maciça e positiva. Quando eu falo maciça, é porque ela concentra a massa do átomo, né? E positiva porque tinha os prótons. A eletrosfera, vazia porque não tinha massa, praticamente. Onde dominava a presença dos elétrons se movimentando em alta velocidade. Os elétrons, para o Rutherford, tinham que ficar se movimentando ao redor do núcleo com alta velocidade, porque se eles fossem estáticos, se eles fossem parados, o núcleo exerceria uma atração em relação aos elétrons e eles, então, iriam colidir com o núcleo, né? E de tanto colidir com esse núcleo, se esperaria que o núcleo fosse desfacelado e o átomo de Rutherford seria, então, destruído, ok? Então, foram essas as ideias que o Rutherford colocou para o átomo. Uma evolução considerável, né? Porque, a partir de então, o átomo agora é visto como um sistema divisível. Não é mais visto como algo indivisível. Divisível em duas partes, uma central e positiva e uma periférica e negativa. A central e positiva, chamada de núcleo, a periférica e negativa, chamada de eletrosfera. Este modelo passou para a história como sendo chamado de modelo planetário, né? Porque tem uma similaridade muito grande com o nosso sistema solar. Por que, Vinícius? Bom, o que se comenta é que, na época, a astronomia estava numa vibe, numa onda muito grande, e o Rutherford, para trazer adeptos para a sua ideia, lançou, né, um modelo que, de certa forma, estava vinculado às ideias da astronomia, né, no que se refere ao nosso sistema solar. Então, essa é a explicação para que o Rutherford tenha chamado o seu modelo de modelo planetário, né? O núcleo seria o Sol, os elétrons seriam os planetas orbitando aqui ao redor do Sol. Ok, meus amigos? Então, esse átomo, na realidade, trouxe um problema. Em que sentido, Vinícius? Um problema porque não atendia às ideias da física clássica. Porque, para os físicos, tudo que estava em movimento, ele iria dissipar energia. E haveria um momento, né, que a energia seria igual a zero. E aquele móvel pararia. No caso, o móvel seria o elétron. Então, de tanto se movimentar em torno do núcleo, chegaria um momento, de acordo com os físicos clássicos, que o elétron deveria parar de se movimentar. Mas se ele parasse de se movimentar, cargas estáticas de sinais negativos se atrairiam. Então, o elétron viria no movimento espiralar até se chocar com o núcleo. E de tanto os elétrons baterem no núcleo, acabaria por destruir o modelo atômico de Rutherford. Então, o que os químicos fizeram foi, Rutherford, por que é que isso não acontece? Por que é que o átomo não é destruído? Rutherford não soube explicar. Ele disse que o elétron deveria estar em constante movimentação. Agora, o que é que mantinha o elétron em constante movimentação? Ele não tinha ainda capacidade de explicar. E essa incapacidade dele não é porque ele fosse alguém desprovido de conhecimento, é porque, na realidade, não havia ainda teorias na física capazes de explicar a movimentação
adquirida pelo elétron. Então, na realidade, não era uma limitação científica do Rutherford, era uma limitação estrutural, era uma limitação conceitual. Não haviam ainda conceitos físicos que pudessem explicar o comportamento do elétron na visão de Rutherford. Para isso, então, foi necessário criar-se uma correção, né, desse modelo, um melhoramento desse modelo de Rutherford. E quem deu esse melhoramento, né, essa visão mais ampla, foi o neozelandês chamado de Niels Bohr, né? Foi Niels Bohr que contribuiu para explicar a movimentação dos elétrons ao redor do núcleo, né, na eletrosfera, sem que o seu movimento fosse sanado, fosse chegado o momento que ele parasse, né? Para isso, ele lançou mão de alguns conhecimentos, né, que a própria física estava produzindo, né? Um cientista chamado de Max Planck, né, criou a noção de que poderia existir a transferência de energia em quantidades constantes, né, nas movimentações. E essas quantidades constantes de energia, né, energias em pacotes, foi utilizado por Bohr para tentar explicar a movimentação do elétron dentro da eletrosfera. Quando eu falo explicar, é porque o Bohr criou uma série de postulados para explicar ou para tentar justificar o átomo de Rutherford. E nessa justificativa que ele estabeleceu, um novo modelo surgiu, que foi o modelo atômico de Bohr, né? Alguns chamam o modelo de Rutherford-Bohr, outros chamam só o modelo de Bohr. Então, quando a gente fala postulado em ciência, significa dizer o quê, Vinícius? Ora, postulado é uma afirmação que um cientista faz, mas que esta afirmação não precisa ser comprovada experimentalmente. Ela é baseada pura e simplesmente em conhecimentos teóricos. E foi o que o Bohr fez, né? Ele explicou o comportamento do elétron em relação às informações novas que chegavam da física quântica, né? Ele pegou a física quântica, as ideias da física quântica, dos comportamentos de ondas que foram sendo propagadas, novas ideias a respeito de ondas, ondas eletromagnéticas, da luz. Então, ele pegou todos esses conceitos novos e tentou gerar, em cima deles, uma explicação para o átomo de Rutherford. Então, a primeira coisa que ele disse é que os elétrons realmente estariam girando. Ele concordou com Rutherford que o átomo era um sistema divisível numa parte central, núcleo, numa parte periférica, eletrosfera. Onde é que estava o problema do átomo de Rutherford? Na eletrosfera. Então, as explicações de Bohr se voltaram para a eletrosfera. Então, a inovação não está no núcleo. A inovação está nas explicações dadas para o comportamento do elétron dentro da eletrosfera. Então, a primeira coisa que ele afirmou, no seu primeiro postulado, é que o elétron estava girando em órbitas circulares com energias constantes e determinadas, né? Então, para cada órbita, uma certa quantidade de energia. Quantas órbitas tem na eletrosfera, senhor Bohr? Ele disse, pode ter infinitas. Hoje nós conhecemos quantas? 7. Então, para os átomos que nós conhecemos, nós temos, no modelo de Bohr, 7 órbitas circulares permitidas, que foram depois chamadas de camadas, camadas eletrônicas. Hoje, mais modernamente, níveis, né? Níveis de energia. Então, a eletrosfera, o elétron, na visão de Bohr, o elétron descrevia órbitas circulares com energias determinadas, com energias fixas, né? Para cada uma delas. Não quer dizer que seriam iguais. Na realidade, a energia iria crescendo ao longo da eletrosfera. Cada camada subsequente seria de energia superior à anterior, ok? Os elétrons movimentavam-se nas órbitas estacionárias e, nesse movimento, não emitiam energia espontaneamente. Quer dizer, o elétron manteria-se em movimentação com energia constante. É o resumo dessa ideia do segundo postulado. Então, em cada órbita, a energia seria constante para o elétron ficar em movimentação. Se a energia era constante,
se ele não perdia a energia espontaneamente, não havia como ele ir de encontro ao núcleo, porque ele nunca iria parar. Ele ia ficar em constante movimentação, porque o Bohr propôs que a energia para cada órbita seria uma energia determinada e constante. Não poderia ser alterada espontaneamente. Pode ser artificialmente, Vinícius? Pode. Mas espontaneamente a energia de cada elétron é determinada e ele não consegue nem aumentar, nem reduzir a energia que ele tem. Terceiro postulado. Quando um elétron recebe energia, ele tende a pular para outra órbita. Após ele receber esta energia, ele tende a voltar à órbita original, emitindo a energia recebida. Quando ele perde essa energia recebida, ele vai perder na forma de luz. Ok? Então, o elétron estará na sua camada original. Cada elétron ocupa na eletrosfera as camadas de menores energias para aquele átomo. Então, eles são colocados, quando eu vou distribuir os elétrons, cada um vai entrando conforme a sua energia. E o elétron sempre tende a ocupar as camadas de menor energia. Quando isso acontece, você diz, o átomo está no seu estado fundamental. O átomo no estado fundamental é aquele onde cada elétron ocupa uma posição de menos energia possível para ele. Às vezes eu posso pegar esse átomo e injetar energia nele. Quando eu jogo energia no átomo, os elétrons absorvem essa energia e pulam para uma energia maior. Pulam para uma camada de energia superior. Quando isso acontece, quando ele pula e vai para uma outra camada com energia superior, eu digo, o átomo está excitado. Então, um átomo excitado é quando você promove a transição dos elétrons. A transição é sair de uma camada menos energética para uma mais energética. Isso acontece quando, Vinícius? Quando ele absorve energia. Só que essa energia é uma energia que não é original do elétron, né? Então, ele sempre tende a perder a energia absorvida. E quando ele perde, ele volta para o ponto original. E nessa volta, nessa perda de energia em excesso que ele tem, ele faz essa perca de energia na forma de luz, ou de fóton de energia. E essa luz pode ser de cores variáveis, né? Pode ser de cor verde, cor azul, cor vermelha, depende do átomo, ou melhor, depende da transição que ocorreu para o elétron. Depende para qual camada você transferiu o elétron e para qual camada ele vai retornar. Ok? Chama-se a isso de espectro de luz, né? Cada átomo tem um espectro de luz diferente do outro, que é o que define ele como uma espécie atômica diferenciada, né? Aí são 3 ideias básicas dos postulados de Bohr, né? E aí tem o modelo melhorado, né? O modelo de Rutherford e Bohr. Os elétrons movimentam-se em órbitas circulares, em nível de energias quantizados. Quando eu falo quantizado aqui, tem energia com uma quantidade determinada e essa energia tende a permanecer constante, né? Não aumenta nem diminui espontaneamente. A energia dos elétrons é determinada, porque ela é quantizada, né? Os níveis de energia impedem a colisão dos elétrons com o núcleo. Quer dizer, em cada nível desse, a energia é constante e, por ser constante, por o elétron não dissipar energia, não perder energia espontaneamente, ele permanece em constante movimentação, impedindo que ele venha de encontrar o núcleo, colidindo e destruindo a espécie atômica, né? E os elétrons podem absorver e emitir energia na forma de fóton ou de luz, né? Quando mudam de um nível para outro, de um nível menos energético para um mais energético, se produz o salto quântico por absorção de energia. Quando ele volta, ele emite a luz, a energia recebida, na forma de luz, que é o chamado fóton de luz, né? Posteriormente, né, se descobriu que, na realidade, para determinadas camadas, efetivamente a energia não era constante, como havia proposto Bohr, né? Bohr havia proposto que, para cada camada,
a energia seria constante e crescente, né? Quanto mais eu me afastasse do núcleo, mais energia contida naquela região. A primeira camada teria menos energia do que a segunda menos energia do que a terceira menos energia do que a quarta, e assim sucessivamente. Mas, no entanto, para o Bohr, dentro de cada região dessa, dentro de cada camada, a energia era constante. Os dois elétrons da camada K deveriam ter a mesma energia, assim como os 8 da camada L deveriam ter a mesma quantidade de energia. Isso era verdade? Bom, para o Bohr era. Só que ele não provou isso aí. Ele não fez nenhuma experimentação para comprovar que dentro das camadas a energia era a mesma para todos os elétrons. Mas um cidadão chamado Sommerfeld foi verificar se isso era verdade. E ele então percebeu o seguinte: para a primeira camada, realmente era verdade. Os dois elétrons que circulavam na camada K tinham ambos a mesma quantidade de energia. E como é que ele viu isso? Ora, ele injetou a energia nos dois elétrons e eles então pularam para a camada K. Quando eles voltaram para a camada... Desculpa, eles pularam para a camada K. Quando eles voltaram para a camada... Pularam para a camada L, né, da camada K para a camada L. Quando eles voltaram para a camada K, eles emitiram a mesma luz. Quer dizer, se os elétrons emitiram a mesma luminosidade, é porque eles haviam absorvido a mesma quantidade de luz para mudar de camada. Aí ele foi ver, então, para a camada L. Se os 8 elétrons da camada L, eles apresentavam a mesma quantidade de energia. E para isso ele fez o salto quântico. Jogou a energia nos 8 elétrons da camada L para que eles pulassem para a camada M. E ele esperava o quê, Vinícius? Que quando, de acordo com o Bohr, né? Que quando os 8 elétrons voltassem para a camada L, voltassem da camada M para a camada L, eles emitissem a mesma luz, porque, de acordo com o Bohr, eles deveriam ter a mesma quantidade de energia. Só que, quando os 8 elétrons começaram a voltar, ele percebeu que grupos de elétrons emitiam luzes diferentes na volta. Quer dizer, que cada grupo desse, na realidade, correspondia a uma quantidade de energia diferente para propor o salto quântico. Então, isso levou o Sommerfeld a desconfiar que as ideias do Bohr, da segunda camada em diante, não eram efetivamente verdadeiras, precisavam ser melhoradas. E o melhoramento surgiu com um novo conceito, um conceito chamado de subnível de energia, que a rigor representa uma subdivisão de energia da camada. Haverá grupos de átomos com energias diferentes. Na camada L, eu tenho 2 elétrons com uma energia e 6 elétrons com energia diferente dos outros 2. Então, ele criou 2 regiões de energia dentro da camada K. Só que essas sub-regiões que ele criou, ele deu o nome de subcamadas ou subníveis de energia, ok? Então, o Sommerfeld criou a noção de subníveis de energia ou subcamadas. Aqui tem, passaram a ser chamadas de camada, mas passaram a ser chamadas de subcamadas ou subníveis de energia. Ele propôs pelo menos 4 subníveis de energias diferentes para suportar os átomos que nós conhecemos na atualidade. Então, as camadas passaram a ser subdivididas em subníveis. A camada K só tem um grupo de elétrons com a mesma energia, ele chamou de subnível S. Na camada L eu tenho 2 grupos com energias diferentes, ele propôs, então, subnível S, subnível P. No M eu tenho 3 grupos com energias diferentes, então ele propôs 3 subcamadas ou subníveis diferentes, o S, o P e o D. E da camada N eu teria 4 grupos diferentes de energia.
ou 4 subníveis ou 4 subcamadas, que ele chamou de S, de P, de D e de F. Então, essas camadas agora passaram a ser representadas de duas formas, por órbitas circulares e por órbitas elípticas, também dentro delas, ok? Então, é uma inovação. Continua sendo o átomo visto como divisível numa parte central, chamada de núcleo, e numa parte periférica, chamada de eletrosfera. Mas agora, além da existência dos níveis, eu posso também representar ou detalhar a eletrosfera em relação a subníveis de energia. Subníveis que podem ser, para os átomos atuais, divididos em 4. Subnível do tipo S, subnível do tipo P, do D e do F, ok? Que são tratados como sendo órbitas elípticas dentro da eletrosfera. E, na realidade, a química e a física foi passando por várias evoluções, né? De modo que se configurou para o elétron, para explicar alguns processos que ele fazia dentro da eletrosfera, um comportamento dual, ou um comportamento duplo, de partícula e onda, né? E quem estabeleceu essa noção de que o elétron poderia ser visto como um corpo que teria uma natureza dupla de partícula e onda foi Louis de Broglie, né? Em 1923, ok? Onde ele criou um modelo onde o elétron poderia ser descrito, ora, como fazendo a órbita circular, vendo-se como uma partícula, e ora, fazendo evoluções parecidas com onda, como sendo tratado com a natureza ondulatória dela. Então, é a natureza ondulatória do elétron. Na realidade, ele amplificou essa ideia. Ele diz que a todo e qualquer corpo é associado a ele um comportamento dual, um comportamento de partícula e onda. Só que, quanto menos massa, mais o teor de onda se manifesta. Quanto mais massa, mais o comportamento de partícula se manifesta. Quer dizer, um elefante tem um comportamento dual, ele pode ser visto como uma de natureza onda-partícula. Só que, como ele tem muita massa, é melhor representar os fenômenos físicos dele como se ele fosse uma partícula. Já o próton, já o nêutron, já o elétron, como eles têm uma massa muito reduzida, eu posso explicar alguns fenômenos dele olhando-os como se eles fossem uma onda. Então, alguns fenômenos referentes aos elétrons é melhor explicado quando se vê o elétron trabalhado com esse comportamento duplo, de onda e partícula. Ok? Então, está aqui alguns comentários, né, do que seria esse comportamento de onda-partícula para o elétron. Mas ele facilitou demais a explicação de alguns fenômenos que o elétron sofria dentro da eletrosfera. E a partir do princípio da incerteza, né, da tentativa de se achar o elétron dentro da eletrosfera, quando eu falo se achar o elétron, é localizá-lo de forma precisa, né? O elétron dentro da eletrosfera. Se chegou à conclusão de que era impossível se achar a localização dele de forma precisa. Então, como não é possível achar o elétron num ponto específico da eletrosfera, através do chamado princípio da incerteza, desculpem, criou-se a noção de que era possível, então, achar uma região da eletrosfera onde era mais provável localizar-se o elétron dentro da eletrosfera. E essa região mais provável para você achar o elétron dentro da eletrosfera foi chamado de orbital. Então, associando-se o comportamento de partícula-onda do elétron ao chamado princípio da incerteza, criou-se um novo modelo para o átomo chamado modelo orbital, que é um modelo, na realidade, não mais físico, como os anteriores, é um modelo mais matemático. A explicação dele veio de uma série de equações proposta por um físico chamado de Schrödinger, né, que foi quem criou o chamado modelo orbital. Mas o modelo orbital partiu dessa ideia do princípio da incerteza, que eu não posso simultaneamente determinar a posição exata
e a velocidade de uma partícula num determinado instante, ok? Porque para a gente achar a posição do elétron, como eu não posso enxergá-lo, a maior parte dos estudos que foram feitos sobre o elétron foram feitos a partir da luz. Então, você focava um raio de luz no elétron para achar a sua posição, e o que acontecia com ele? Como a luz é energia, ele absorvia a energia e mudava de posição. Aí, quando eu focava de novo a luz nele, absorvia a energia e mudava de posição. Então, isso levou no Heisenberg a perspectiva de que era impossível achar uma posição precisa para ele. Se eu não posso achar uma posição precisa para ele, não posso mais achar que ele está numa órbita circular. Aí, a ideia de órbita foi melhorada para a concepção do que a gente chama de um orbital. Que este orbital é uma região do espaço, né, onde você tem a máxima chance de achar o elétron, ou a maior probabilidade de achar o elétron. Esta região chamada de orbital, esse conceito de orbital, foi estabelecido por Erwin Schrödinger, né, em 1926. Né? E aqui, o esforço matemático que ele fez para achar não a posição precisa do elétron, mas a posição provável desse elétron. E não precisa se preocupar em entender essa equação aqui de onda. Eu simplesmente a coloquei para trazer para você a ideia de que hoje o modelo atômico não é mais um modelo físico como os anteriores, é um modelo matemático, onde você procura achar as prováveis posições do elétron. É um modelo chamado probabilístico. Há uma chance, há uma probabilidade de você achar o elétron numa determinada região ao redor do núcleo. E a partir daí o modelo ficou então assim, ó. Cada pontinho azul desse é a provável posição do elétron na eletrosfera. E como é que eu chamo essa provável posição do elétron, Vinícius? Eu chamo de orbital. Então, ao redor do núcleo, você tem uma concentração de várias posições prováveis de achar o elétron. Veja que ela concentra bastante nessa área mais próxima do núcleo e vai ficando mais escassa nessa região mais distante do núcleo. Qual interpretação você tira dessa ideia, Vinícius? Ora, a interpretação que eu tiro é a seguinte, que próximo do núcleo é mais fácil você achar o orbital, a região mais provável do elétron estar. E mais distante do núcleo, o orbital é mais difícil de ser encontrado. Quer dizer, aquela região onde é máxima a probabilidade de eu achar o elétron se tornará mais difícil. É essa a interpretação do chamado modelo orbital. É mais fácil achar o elétron nas regiões mais próximas do núcleo e mais difícil achar o elétron nas regiões mais distantes do núcleo. Às vezes o elétron até cai da eletrosfera de um átomo. Ele sai da eletrosfera e vai para uma outra. E aí o átomo se transforma num íon, como a gente já vai ver posteriormente. Né? E já citou aqui a noção do que era um íon, né? Lá com o nosso amigo chamado de Rutherford. Desculpa, Arrhenius. Por fim, a gente encerra, né, a nossa apresentação de hoje, né? Esperando que as ideias que eu suscitei aqui, que eu levantei, tenham sido entendidas. Mas se não foram, não tem problema. Você repete a aula quantas vezes você quiser. Você faz uso do seu referencial teórico lá, as informações estão muito mais enriquecidas, porque existe a chance de você ler aquele material mais sossegadamente. Existe a possibilidade de você buscar informações num livro ou em outros sites que você queira, ou assistir outras videoaulas com outros professores. Sinta-se à vontade para buscar o seu conhecimento. O importante é você não se ater, né, a uma só fonte. Buscar as informações. Se não entendeu, pega o livro. Se não entendeu, pega o referencial teórico, lê, olha as videoaulas, né, as minhas, ou a videoaula de um outro professor, não tem problema, mas busque o seu aprendizado. E eu, meus amigos, queria encerrar a nossa videoaula de hoje, né,
Vou interromper aqui o compartilhamento, porque a gente já finalizou o assunto dessa aula, mas eu já deixo aqui o convite para nós nos encontrarmos na nossa próxima videoaula, meus amigos, porque eu ainda vou complementar essa ideia e estudando a questão das eletrosferas, ok, meus amigos? E alguns conceitos elementares que surgiram a partir desse conceitual de núcleo, eletrosfera, que é importante você conhecer, porque é um número atômico, número de massa, isóbaro, isótopo, a gente vai discutir na nossa próxima videoaula. Então, até lá. Tchau, tchau.